Olá pessoal, hoje venho falar de um novo aparelho Media Center que a Xiaomi lançou para o mercado e eu tenho aqui o Mi TV Stick 4K, que efetivamente já é uma pen Android que consegue competir com as pens Androids que existem no mercado mais recentes e é um grande salto para o Mi TV Stick que a Xiaomi já tinha lançado no mercado, porque o Mi TV Stick só era 1080p e agora já estamos a falar de um aparelho 4K. Portanto, este aparelho já permite ver conteúdo 4K, não tem nenhum problema a ver esse tipo de conteúdo e além disso tem algumas melhorias que, por exemplo, a Mi Box S não tem. E para mim, este aparelho sendo o mais recente, é o que eu recomendaria mais se vocês não precisarem ligar periféricos. É sempre essa a questão. É possível na mesma ligar, ele tem uma entrada micro USB que funciona como OTG, portanto, desde que vocês alimentem o hub que ligam aqui, conseguem utilizar para colocar periféricos, para ligar pens, para ligar comandos, por exemplo, ratos. No entanto, claro que é muito mais prático vocês utilizarem uma box Android que já tem as ligações USB e não precisam estar a comprar um hub extra. Vamos passar aqui pelas características principais desta pen. Estamos a falar então de uma pen com processador quad-core AM-Logic, suporta Wi-Fi Dual Band AC, ainda não suporta Wi-Fi 6. Em relação à reprodução, consegue reproduzir tudo sem nenhum problema e tem o Dolby Atmos e o Dolby Vision, e isto já é superior, por exemplo, à Mi Box S. E estamos a falar de um aparelho minúsculo que tem uma capacidade muito boa de reproduzir muitas coisas. Vem com o Android TV 11, não vem ainda com o Google TV, e com o Android TV 11 nós temos o que poderíamos esperar, é uma box bastante fluida, tem 2 GB de RAM e 8 GB de espaço interno. É claro que para muita gente pode não gostar tanto de ter só 8 GB de espaço interno. Se vocês utilizarem esta pen para aplicações de stream, estamos a falar de Netflix, Prime Video, HBO, Apple TV, por exemplo, vocês não vão ter nenhum problema e vão ter espaço mais que suficiente. É claro que se vocês quiserem estar a instalar jogos e utilizar isto mais como uma consola, se calhar aí os 8 GB já ficam um bocado em conta. Mas os 2 GB, 8 GB é o que costuma ser muito habitual em boxes e pens que venham com Android TV e Google TV. Os 2 GB de RAM vocês não têm nenhum problema, a pen consegue ser bastante fluida, é mais que suficiente, isto porque nunca nos podemos esquecer que nós não estamos a utilizar a pen como se fosse um smartphone, estamos a utilizar a pen só para correr uma aplicação de cada vez, portanto os 2 GB são mais que suficientes. É claro que se nós quiséssemos estar a utilizar várias aplicações ao mesmo tempo, poderiam ser poucos, porque nós nos smartphones temos 4 GB, temos 6, 8, 10 e por aí adiante. E isso é só vantajoso para quando vocês querem ter muitas aplicações carregadas ao mesmo tempo e passar de uma aplicação para outra. No caso de uma pen ou de uma box Android, como nós estamos a utilizar isto na televisão e só estamos a utilizar com uma aplicação de cada vez, não é tão significativo. Vocês também, se não sabem para que é que serve este tipo de aparelho, isto acaba por ser para vos tornar a televisão inteligente, ou seja, nós ligamos isto por HDMI à televisão e depois por micro USB a uma fonte de alimentação. Pode ser o USB da televisão, se a televisão conseguir dar energia suficiente, e isso significa que ficamos com o aparelho escondido atrás da televisão e torna qualquer televisão mais inteligente, porque vocês conseguem instalar as aplicações da Android TV, também conseguem instalar aplicações que não sejam da Android TV, mas nesse caso depois vão ter que utilizar um AirMouse, por exemplo, um rato, porque essas aplicações não estão preparadas para Android TV. Na loja de Android TV só aparecem aplicações que estão preparadas para serem utilizadas com o comando e otimizadas para Android TV. As principais e as oficiais de Netflix, HBO e por aí adiante costumam aparecer sem nenhum problema. Em relação à parte das aplicações, a única coisa que eu vos tenho a dizer é que, falando de aplicações de operadoras, da Mel, da NOS e da Vodafone TV, nativamente na loja para já só me aparece a aplicação da Vodafone TV. Eu acredito que se consigam instalar as outras aplicações através do APK, se vocês arranjarem as versões que já aparecem, por exemplo, na Mi Box S. No entanto, não estão disponíveis para já diretamente. Eu acredito que mais para a frente, também isto depende muito das operadoras, é que vão disponibilizando e vai aparecer em mais aparelhos. Em relação às aplicações oficiais mais internacionais, não tem nenhum problema. Depois, em relação ao 4K, em relação à reprodução, é bastante fluida a box. Eu experimentei com H264, H265, 10 bit, 30 e 60 fps e não tive nenhum problema com a reprodução. Aqui a única coisa que vocês devem ter em conta para quem costuma ligar estas coisas é que a pen não tem auto frame rate switch, e isso significa que se vocês estiverem a ver um filme em 24 fps, ele não vos troca a televisão para 24 Hz automaticamente para ficarem com uma imagem muito mais fluida. Mas isso já é o mais habitual em maior parte das boxes e das pens, existem algumas que têm essa exceção. Neste caso ainda têm que fazer essa mudança manualmente, se vocês notarem e se souberem do que eu estou a falar. Eu também já fiz um vídeo muito dedicado a isso,
eu depois vou pôr na descrição ou vai aparecer em cima nos cartões, se quiserem ver com mais detalhe, mas eu acho que para 90% das pessoas nem vão notar nenhuma diferença de não estar a fazer este auto frame rate switch. Depois, a questão do Dolby Atmos e do Dolby Vision, eu liguei isto a uma televisão que suporta o Dolby Atmos e o Dolby Vision e, por exemplo, ao utilizar o Netflix, ele identificou-me bem que tinha essas funcionalidades disponíveis, portanto a pen funciona sem nenhum problema. Quem tiver uma televisão compatível vai conseguir usufruir, ou quem tiver depois um sistema de som compatível vai conseguir usufruir destas melhorias que a pen tem comparativamente com a Mi Box S. Isso significa que depois, por exemplo, se quiserem ligar um sistema de som, neste caso tem que ser por HDMI, porque isto não tem áudio óptico. Em relação à parte do micro USB, como eu já tinha dito anteriormente, ele suporta OTG, isto significa que se vocês ligarem aqui um hub alimentado, o próprio hub vai alimentar a pen, vão conseguir utilizar a pen e depois podem ligar dispositivos diretamente desse hub. Nessa questão, se vocês quiserem ligar vários dispositivos, é claro que tem que estar a comprar um hub que seja compatível, mas funciona. Em relação ao Wi-Fi também, que é uma questão que me costumam perguntar, não tem assim nenhum problema de maior. Hoje em dia as pens já estão muito melhores em relação ao módulo Wi-Fi, comparativamente com o que eu via nas primeiras pens que apareciam no mercado, em que o Wi-Fi era muito fraco. Neste caso, desde claro que o router não esteja do outro lado da casa, vão conseguir utilizar a pen sem nenhum problema. Depois, em relação ao comando, é um comando bastante tradicional, tem dois botões preparados para utilizarem com Netflix e com o Prime Video, e depois o resto dos botões servem para controlar a box, e dependendo da televisão que vocês têm, com o botão de mais e menos conseguem controlar o volume da televisão. É uma mais-valia que vocês podem ter em conta. A pen também suporta HDMI SEC, e isso significa que se a vossa televisão for compatível, vocês conseguem utilizar o comando da televisão também para controlar a pen. Finalmente a Xiaomi lançou a pen que devia ter lançado. Nós já tínhamos a de 1080p, a versão anterior, e para mim essa era uma versão para desenrascar. Esta já é uma versão que faz frente a maior parte das boxes que existem no mercado e faz frente também a maior parte das pens com Android TV ou com o Google TV ou Fire OS que existem no mercado. Para mim, em relação a pens com Android TV, esta é uma das melhores que vocês podem encontrar no mercado, e se vos fizer a diferença ter o Atmos e ter o Dolby Vision, sem dúvida que vos vai trazer muitas melhorias quando vocês estão a utilizar na televisão. Portanto, para concluir, é uma pen que eu recomendo sem nenhum problema, não tenho mesmo nenhuma razão de queixa. Até dou mais preferência à pen do que à Mi Box S, por exemplo, porque eu não costumo utilizar periféricos ligados diretamente à pen, eu costumo só utilizar aplicações de stream. Se vocês ainda costumam utilizar periféricos, se calhar uma Mi Box S poderá ser uma melhor opção. Mas do ponto de vista da análise, a Xiaomi está de parabéns, conseguiu aqui finalmente lançar um produto que tem melhorias comparativamente com os anteriores que já estavam no mercado e que faziam coisas semelhantes. Até, por exemplo, comparativamente com a concorrência mais direta que lançou uma pen também recentemente, o Realme TV Stick, este para mim já é superior. Está aqui feita a análise, já sabem, se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo.